A primeira temporada de Gen V finalmente chegou ao seu épico desfecho, deixando nós fãs boquiabertos com um gancho surpreendente que prepara o terreno para o que pode ser a temporada mais épica de The Boys. Marvel's Spider-Man finalmente viu a luz do dia, mas será que a história foi à altura do primeiro jogo? Bom, eu acredito que não. Muitos fãs estão extremamente decepcionados com as adaptações que foram feitas no game para com os quadrinhos. Invencível, após um hiato de quase 2 anos, finalmente retornou, estreando na Prime Video no começo desse mês. Mas será que a temporada continua honrando a brilhante adaptação que a primeira temporada foi? Alan Wake 2 teve seu lançamento conturbado devido a diversos bugs que os players estão encontrando durante sua gameplay. Mas tirando todos esses problemas técnicos, será que o game conseguiu agradar os fãs do primeiro? Você irá descobrir a minha opinião sobre tudo isso que eu citei logo após a vinheta. Sejam bem-vindos ao Notícias Elegantes. Gen V, na minha opinião, foi uma série muito bem-vinda para preencher ainda mais todo esse universo de The Boys. Pois por mais que a série principal explore muito bem o que ela se propõe, os produtores decidiram enxergar toda essa história por uma outra perspectiva, mostrando como os eventos de The Boys impactaram no resto do mundo, diferente da Senhorita Marvel, que simplesmente não tem qualquer compromisso com a ambientação do seu universo. Mas esse papo é para outro vídeo. A produção da série continua impecável, do jeito que a Prime Video nos acostumou. Quanto ao roteiro, eu devo dizer que eu gostei de todas as ligações que eles conseguiram fazer entre uma série e outra. Pra mim, a única coisa que deixou a desejar foram as atuações. A série tem certos personagens que simplesmente não conseguiram me vender os seus dramas pessoais, o que acabou deixando uma impressão de forçado. Mas bom, agora o que resta é esperar pela continuação dessa história maravilhosa que é The Boys e torcer para que Gen V tenha uma continuação. Invencível finalmente estreou a sua segunda temporada com um episódio que pra mim foi exatamente o que eu esperava para um início de season. O primeiro episódio começa mostrando um pouquinho do novo arco que eles irão adaptar nessa temporada, a Guerra Invencível, que é onde nós somos introduzidos ao multiverso da série. E eu sei que multiverso talvez seja o tema mais saturado do momento, Mortal Kombat 1 que o diga, né? Mas vai por mim, depois do final da primeira temporada eu fui atrás das HQs, e com certeza essa é a melhor fase de toda a história de Invencível. Porém, eu acredito que para esse arco ser executado de uma forma excelente, será necessário fazer alguns cortes. Essa temporada conta com diversas versões malignas do Invencível. Então, na minha opinião, seria muito melhor se eles reduzirem essa bagunça toda em só alguns universos, porém se aprofundando bem em cada um deles. Mas para ser sincero, depois de algumas coisas que eles deixaram no ar nesse primeiro episódio, eu duvido um pouco que as coisas que eu citei irão acontecer. Enfim, só espero que não se torne uma trama genérica que envolve multiversos, assim como foi MK1. O primeiro episódio introduziu muito bem o vilão dessa nova temporada e nos trouxe de volta todo aquele clima pé no chão que a primeira season estabeleceu. Para mim, a maior carta na manga de Invencível não são os personagens e também não é a história, e sim o fio condutor que une todas essas coisas, que para mim é a violência. Sabe por que eu gosto tanto de animes antigos como Dragon Ball e por aí vai? Porque antigamente não tinha essa restrição em mostrar os danos da batalha, e isso sempre me fez ficar com o coração na mão durante as lutas. Ver como os personagens estão se machucando ao longo de um confronto é algo essencial para a tensão da cena, e graças a Deus Invencível conseguiu resgatar esse elemento tão essencial e esquecido das animações. Enfim, só espero que a temporada continue nessa linha, porque com certeza é uma das melhores séries que nós temos atualmente. Alan Wake foi um jogo de suspense psicológico lançado em 2010. E para quem não conhece, aqui vai um breve resumo sobre quem é Alan Wake e sobre o que se trata. Então vamos lá. Alan Wake é um renomado escritor que está sendo atormentado por uma espécie de bloqueio criativo. E então, em uma viagem com a sua esposa Alice, ela desaparece, o que acaba desencadeando vários eventos sobrenaturais. Alan descobre que suas palavras se tornam realidade e se vê obrigado a enfrentar criaturas das trevas no meio do caminho. Então, guiado por um livro que não se lembra de ter escrito, ele busca encontrar Alice e no final confronta a entidade sombria por trás de todos esses eventos que estão acontecendo.
ocorrendo. Então, ao entrar na Iluminação, uma espécie de mundo fictício que o permite reescrever a realidade, Alan Wake consegue finalmente salvar Alice, porém ao custo da própria liberdade, pois ele fica preso naquela dimensão, assim encerrando a história do primeiro game. 13 anos depois, Alan Wake 2 explora a sua jornada para escapar desse pesadelo. E é agora que o bicho pega. Eu infelizmente não vou abordar a história em si do game, vou apenas dar uma visão geral sobre as coisas e informar e focar bastante nos problemas que o jogo está enfrentando. Então aqui vai a minha análise. Na data que eu estou gravando esse vídeo, eu estou com cerca de 8 horas de gameplay em Alan Wake 2. E eu de verdade preciso dizer que esse game até agora está sendo uma das experiências mais diferentes que eu tive com videogame nos últimos anos. Porque esse jogo tenta não ser um jogo. O principal elemento do game com certeza não é terror. Por mais que o jogo tente te assustar e ele crie esse clima assustador em volta da trama, com certeza, na minha opinião, o principal elemento é investigação. E eles conseguiram fazer isso de uma forma magistral, como eu nunca tinha visto antes. Aqui nós não temos um minimapa como é de costume nos jogos, ou até mesmo uma marcação para nos guiar. Tudo que você faz é de acordo com o seu próprio raciocínio, porque em nenhum momento o jogo deixa explícito o que você tem que fazer. E de verdade, isso poderia ter dado muito errado. Porém, da forma que eles conseguiram fazer aqui, funcionou muito bem. Ao apertar, no meu caso, o touchpad do controle, nós somos colocados em uma espécie de sala que não é nada mais nada menos que a representação física da mente do nosso personagem. Aqui nós podemos montar um mapa mental da investigação, evoluir as nossas armas e até mesmo raciocinar sobre personagens que a trama apresenta ao longo do game. Mas claro, esse ponto fora da curva do game, até mesmo ousado, não é só flores. No começo do game, pra ser sincero, eu me senti muito perdido e demorei bastante pra entender o que o jogo tava pedindo pra mim fazer. Mas com o tempo você acaba pegando o jeito. Mas eu acredito que algumas pessoas vão dropar o jogo antes de conseguir entender ele de verdade. E isso é uma pena, mas eu admito que a indústria nos acostumou mal. Quanto ao combate de Alan Wake, ele se inspira bastante em Resident Evil. Cara, é o Wesker vai aparecer? Com a diferença de que a luz da lanterna tem uma mecânica própria para enfrentar os inimigos aqui. Mas assim, não pense que esse jogo vai te entregar cenas de ação ou coisa parecida a todo momento. O jogo definitivamente não é sobre isso. Ele tem sim seus momentos de ação, porém isso não é o foco. O prato principal de Alan Wake 2 é sem dúvida nenhuma investigar e imergir na história que eles querem contar. E falando de história, eu preciso ressaltar que eu ainda não zerei o game, por mais que eu esteja bem encaminhado. E também nem sequer joguei Alan Wake 1. Eu literalmente caí de paraquedas nesse jogo. A única coisa que eu fiz foi pesquisar um pouco sobre a história do primeiro game, pra mim não chegar sem saber nada também, né? Mas por mais que Alan Wake 2 seja uma sequência, ele não se apoia 100% no game anterior. Claro que tramas não resolvidas do Alan Wake 1 existem aqui, porém pra mim elas foram facilmente entendidas porque elas só iniciam a história, elas não ditam todo o resto. E bom, agora eu acho que eu preciso comentar sobre a polêmica do lançamento desse game. Eu peguei o jogo mais ou menos uma semana depois do lançamento, então eu joguei o jogo depois das atualizações. Mas mesmo assim, eu ainda tive vários problemas com a legenda do jogo, além de algumas quedas de frame. E assim, esse jogo não tem dublagem no nosso idioma, então a legenda é algo extremamente importante. Mas não é como se esse bug acontecesse o tempo todo. Ele aconteceu comigo bastante no início e depois em algumas partes soltas, mas nada que durasse muito tempo. Se você quer saber a minha opinião, Alan Wake 2 é o jogo mais nova geração que nós temos. Sem dúvida nenhuma ele vale a pena, mas eu ainda recomendo que você espere um pouco para que eles consertem esses problemas técnicos, porque é realmente algo bem chato. Mas bom, você quer um vídeo só sobre Alan Wake? Comenta aí embaixo. Pra ser sincero, eu não estava tão animado assim pra Marvel's Spider-Man 2. Não porque eu não gosto do primeiro game, mas sim porque a Sony lidou com o marketing desse jogo de uma forma meio despreocupada. Na minha bolha, pelo menos, não tinha ninguém que estava muito hypado por esse jogo. Mas mesmo assim, eu joguei no lançamento e zerei. E atualmente eu estou quase platinando ele. E diferente da minha análise de Alan Wake 2, aqui eu vou dar uma atenção maior pra história. E elogiar algumas decisões que eles tomaram adaptando os arcos dos quadrinhos. E criticar outros rumos que a história tomou que não me agradaram muito. Então aqui vai a minha análise.
O jogo começa de uma forma muito épica, em uma batalha que realmente me fez pular da cadeira de tão boa. Uma grande luta com muita ação que nós temos mais de uma perspectiva graças aos nossos dois protagonistas. Me lembrou até mesmo as missões do GTA V. Então, após descer a porrada no Sandman, nós finalmente nos reunimos com o Harry, que é uma parte muito boa do jogo, pois aqui nós conseguimos explorar a juventude e o passado desse Peter Parker. O que pra mim foi algo que faltou no primeiro jogo, porque por mais que eu goste da decisão da Sony em trazer um Peter Parker mais preparado, eu ainda assim senti muita falta de explorar a juventude dele. E com os flashbacks que nós temos nessa história, isso foi possível. E bom, enquanto o Peter carrega toda a narrativa principal da história, o Miles está simplesmente fazendo algo que não tem nada a ver com o plot do jogo. Durante muitas horas de gameplay, enquanto o Peter tá lá cada vez mais se envolvendo com o Kraven e com o simbionte, o Miles é simplesmente tratado como coadjuvante aos olhos da história principal. E ele só vai fazer parte da história principal lá pelo meio ou até mesmo o final do jogo. Na minha opinião, eles não conseguiram lidar muito bem em ter dois protagonistas na história. Até mesmo o mapa não foi muito bem pensado para isso. Lá no GTA V, nós temos cada protagonista dividido em uma parte específica do mundo do jogo. E isso acabava dando um contraste muito especial para cada área do game, porque os carros mudavam, as pessoas mudavam, o mapa mudava. E aqui em Spider-Man 2 foi adicionado Queens e o Brooklyn. E eu sinceramente não sinto muita diferença entre estar numa área ou em outra. Tudo parece a mesma coisa aqui. Quanto a gameplay, eu acredito que isso vai além do que eu citei na minha primeira crítica a God of War Ragnarok. Aqui nós temos uma clara evolução em relação ao Marvel's Spider-Man 1, porém sem nenhuma mudança realmente significante como tivemos em Spider-Man Miles Morales, aonde o Miles realmente é um personagem completamente diferente do Peter. A única coisa significante que mudou aqui é a forma como você se locomove, graças ao Glider, que realmente foi uma ótima adição pro game. Minha visão final é: eu não achei a história superior à do primeiro game em momento algum. Em nenhum momento eles conseguiram me trazer aquela emoção que tive lutando contra o Octopus ou presenciando a morte da Tia May. Eu senti falta de momentos impactantes aqui, mas ainda assim, na minha opinião, esse jogo tem um saldo positivo. A história é boa, a gameplay, querendo ou não, é uma evolução do primeiro jogo, e o mais importante, continua divertido. Se você quer saber por que eu não gosto de God of War Ragnarok, é só clicar nesse vídeo aqui na tela. Ou talvez você queira saber a minha opinião sobre Mortal Kombat 1. Enfim, você gostou de Marvel's Spider-Man 2? Concorda com o que eu disse? Então comenta aí embaixo. Até a próxima.